O principal motivo para a queda de desempenho da Mercedes foi esse. E por que Lewis Hamilton chegou a dizer ou acreditar em alguns momentos que a culpa para esse ano miserável da Mercedes era dele? É sobre isso que nós vamos falar agora na Hora do Piloto. Fala, piloto! Eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida Fala, piloto! Eu sou o Lucas Camargo, apaixonado por automobilismo. Quase sempre eu falo piloto de corrida ainda, mas eu aposentei há pouquíssimo tempo. Apesar de guardar aí as recordações desse tempo, acaba que eu continuo sendo um entusiasta da Fórmula 1 e de outras categorias do automobilismo. E como já disse, tô de volta, galera! Por isso não esquece de compartilhar esse vídeo com todo mundo, curtir ele e comentar aqui embaixo se você gostou ou não do meu retorno aqui no canal. Enfim, vamos falar um pouco mais da Mercedes nesse ano, de Lewis Hamilton nesse vídeo, entender um pouco mais sobre como que está a cabeça dos mercedistas, ou melhor dizendo, da equipe Mercedes para o próximo ano. A gente sabe que teve praticamente um funeral para o W14 logo após o GP de Abu Dhabi, justamente porque é um carro completamente mal nascido. Não dá nem para falar que a Mercedes teve alguma chance ou possibilidade de vencer alguma corrida nesse ano se não contasse com várias quebras à frente da equipe. Enfim, o que os dirigentes da Mercedes falam sobre o carro, por que ele é tão ruim? Na verdade, o que Toto Wolff, Lewis Hamilton, George Russell dizem é que apesar de agora, nesse momento, eles terem encontrado o defeito do carro da Mercedes, anteriormente eles tinham dificuldade de saber o porquê o carro andava tão mal. Por incrível que pareça, mesmo uma equipe de Fórmula 1 que gasta ou gastou durante parte da sua vida até $500 milhão por ano, ela ainda assim tem dificuldade de entender por que o carro tem tantos problemas. Claro que agora nós temos sim o teto orçamentário que impede que ela gaste tanto dinheiro assim, mas continua, vamos dizer assim, engraçado pensar que uma equipe que gasta quase $200 milhões em um ano não sabe de onde vem o problema do seu carro. Mas pessoal, é justamente essa parte que é uma das mais bonitas no automobilismo. Apesar de todas as, vamos dizer assim, as telemetrias que os carros têm, sensor de temperatura dos pneus, sensor de downforce, o sensor ali da altura do carro, sensor de steering, né, da direção do carro, sensor de aceleração, de frenagem, força G. Apesar de todos esses sensores, ainda assim os carros não são completamente compreensíveis. Isso não é só na Fórmula 1, tá? Claro que a Fórmula 1 é o auge do automobilismo em questão de tecnologia e tudo mais, mas em qualquer categoria que você for procurar do automobilismo, você vai encontrar esse tipo de dificuldade, por incrível que pareça. Então assim, a Fórmula 1 não muda muito assim. A gente percebe, por exemplo, que o próprio W13, W14 foram carros que, de certa forma, foram projetados de uma forma errada. Os mecânicos ali, os engenheiros também, acabaram acreditando que o efeito solo não teria exatamente esse efeito que ele teve no W14, justamente o efeito de porpoise. A gente sabe que isso não é novidade na Fórmula 1, nos outros momentos que eles implementaram o efeito solo há muitos anos atrás, o porpoise existia, mas aparentemente a Mercedes não considerou ele nesses cálculos. E nesse ano, as equipes foram proibidas de utilizar um carro que tivesse tanto porpoise e que estragasse o assoalho. A intenção era justamente fazer com que a Red Bull se aproximasse um pouco mais ali das outras equipes, mas aparentemente fez com que a Red Bull se distanciasse, porque a dificuldade dos touros vermelhos não estava exatamente ali na manutenção de uma altura de assoalho. A maior dificuldade, ou melhor dizendo, a maior facilidade que essa equipe tinha é justamente manter o carro o mais estável possível. Quando eles limitaram a altura do assoalho, o desgaste do assoalho ao final de uma corrida, eles acabaram, na verdade, prejudicando as equipes que tinham dificuldade nessa área, que eram quase todas as do grid, menos a própria Red Bull. A Mercedes é uma delas, que precisou utilizar em muitos momentos o carro um pouco mais alto, o que sacrificava a pressão aerodinâmica no W14. Esse sacrifício, eles acreditavam que era por um bom motivo, mas, por exemplo, essa falta de downforce não apenas fez com que em pistas mais sinuosas a Mercedes perdesse muito rendimento, como também acabou fazendo com que em pistas de alta velocidade, apesar da Mercedes se aproximar um pouco mais da frente do grid, fazer com que ela tivesse um alto arrasto aerodinâmico. E só no final do ano que ela teve um pouquinho mais de chance de se aproximar das velocidades finais das equipes mais rápidas do grid da Fórmula 1. Foi basicamente um desastre. E o funeral do W14 faz sim todo sentido
nesse tipo de situação. Eu vou dar um exemplo para vocês. No GP do Brasil, que foi praticamente o GP da casa da Mercedes, ela estava divulgando assim em todas as redes sociais, uma equipe alemã divulgando que o Brasil é a casa da Mercedes. Mas enfim, seguiu a onda daquela história, né, de Hamilton como cidadão honorário e tudo mais, e ele considerando como se aqui fosse o GP da casa dele também. Enfim, não tem problema, os caras têm direito disso, né? Mas é que justamente na casa da Mercedes, entre aspas, eles não sabiam o que estava acontecendo com o carro. Eles vieram pra cá super ansiosos pela corrida, com altas expectativas, acreditando que conseguiriam sim um ótimo resultado, mas chegaram aqui e deram com burro na água, galera. Não tinha uma boa degradação dos pneus, era muito mais alto do que eles imaginavam. Com isso, acabava justamente que o ritmo de prova era muito abaixo do esperado, até o ritmo de qualificação não foi um bom ritmo, todo mundo sabe disso, e eles não tinham ideia do que estava acontecendo. Eu só acredito mesmo que talvez eles tenham alguma ideia justamente porque ano que vem a proposta da Mercedes é trazer um carro completamente novo, e não é possível que a intenção seja trazer um carro completamente novo sem saber como que deve ser, pelo menos minimamente, esse carro, né? Hamilton falou numa entrevista muito recente que eles já descobriram onde é o problema do carro, diferentemente do que eles acreditavam no GP do Brasil. Hamilton não entrou assim em aspectos mais profundos sobre qual é o problema, até porque eu acho que não é só um problema, acho que foi um erro de projeto como um todo que acabou acarretando num porpoising excessivo, perda de aerodinâmica, aumento de arrasto, e isso foi uma bola de neve. A criação do novo W15 pode ajudar a Mercedes, mas eu não acho que vai ser o suficiente, por exemplo, para fazer com que ela vença, e talvez até mesmo corridas pro ano que vem. Eu acho bem difícil. Mas ainda assim, só deles terem detectado qual é o problema já é um passo bem à frente do que eles estavam nesse ano específico, mas os patrocinadores vão sendo perdidos. Aparentemente a McLaren já fechou com a Monster e tá ali namorando para que essa parceria continue. Monster essa que era patrocinadora da Mercedes e de Lewis Hamilton, como todo mundo já sabe. No fim das contas, a equipe começa a perder corridas, campeonatos, o rendimento cai e obviamente os patrocinadores também sentem essa situação. E Hamilton, inclusive, acabou se sentindo meio culpado por toda essa situação. Em muitos momentos ele falou em algumas entrevistas que ele sentia que a culpa do baixo rendimento da Mercedes era dele. Eu sei que muita gente já fala nos comentários aqui dos vídeos que a Mercedes só fez o Hamilton ganhar porque tinha um carro muito dominante. O Hamilton não é capaz de ganhar se não for com um carro dominante. Mas para falar a verdade, quem acompanha a Fórmula 1 há algum tempo e até mesmo estuda essa disciplina, vamos dizer assim, sabe muito bem que um bom piloto ou um grande campeão mundial precisa sim de um carro acima do grid, ou pelo menos no mesmo nível dos melhores carros ali disputando as primeiras colocações. Na maior parte das vezes, as melhores equipes contratam os melhores pilotos, por isso eles estão nas melhores equipes. E os melhores pilotos não são bobos, galera. Eles querem vencer campeonatos, vencer corridas, e por isso também estão nas melhores equipes. Ou você acha que Max Verstappen tá com um carro ruim da Red Bull, mas ainda assim tá continuando ganhando, vamos dizer, 99% das corridas durante o ano? Não, ele foi contratado pela Red Bull porque ele é muito competente. Mas você não acha mesmo que vários outros pilotos do grid não são loucos para pilotar a Red Bull? Claro que são, justamente por isso que os melhores são contratados por essa equipe. Faz todo sentido. Da mesma forma o Hamilton. Hamilton pode ter perdido um pouco do seu talento? Sendo bem sincero, ele tá quase 40 anos, a gente sabe que existe sim uma perda naquela velocidade ali de reação e tudo mais. Pode sim, eu posso sim dizer que ele pode ter tido uma perda natural nesse sentido, mas ele teve um ganho em outros sentidos. Se a gente se lembrar de 2007, quando Hamilton entrou na Fórmula 1, a gente se lembra de um piloto de certa forma até insensato, né? Um piloto que batia muito, tinha muitas dificuldades, assim como Max Verstappen quando entrou na Fórmula 1. Hoje a gente já percebe um Hamilton que sabe lutar as batalhas mais interessantes durante uma corrida, sabe lutar bem as batalhas dentro da equipe, um cara mais experiente e que continua muito rápido. Não sei se ele tá tão rápido quanto 2007, 2008, mas com certeza é um cara muito rápido, experiente e que provavelmente até sabe acertar um carro muito melhor do que naquela época. E ainda tá numa equipe que é praticamente o lugar onde ele nasceu na Fórmula 1. Ele ficou pouco tempo, relativamente, dentro da equipe McLaren, não tem jeito de falar algo diferente. Passou 2009, ele já estava na Mercedes, entrou
na Mercedes praticamente nos anos ali de inauguração da equipe. Eu sei que muita gente vai falar, não, mas era com Nico Hülkenberg e Michael Schumacher. Eu sei, gente, eu só tô generalizando, tá? Tô aproximando aqui para vocês entenderem. Mas enfim, Hamilton sim acabou se questionando, todo mundo se questiona. Por mais que você seja, por exemplo, um bom profissional na sua área, se a sua empresa não tá indo bem, se você não tá conseguindo vender como deveria, não tá conseguindo performar como deveria, no fim das contas você acaba se questionando, não tem jeito de manter a autoconfiança alta todo momento. E Hamilton sim se questionou. Isso quer dizer que ele é um piloto ruim? Não, claramente não. Mas com certeza quer dizer que de certa forma ele sentiu certa insegurança no fim das contas. Enfim, você tem esperança na Mercedes? Você acha que tem alguma chance dela acabar vencendo no ano que vem? Ou até ganhando corridas? Eu acho bem difícil. Acho que um carro novo precisa de acertos mais profundos. Mas esse é assunto para outro vídeo. Inclusive, você quer que eu fale sobre isso em outro vídeo? Comenta aqui embaixo. E não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos, dizendo aí que eu voltei pro canal, curtir esse vídeo e se inscrever nesse canal também. Não esquece disso. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!